Ruth, capítulo 1, começa com uma breve descrição temporal, mencionando a época em que os eventos aconteceram, durante o período dos juízes. O clima era sombrio e tenso, e uma fome obrigou uma família a deixar a cidade de Belém e se mudar para uma terra estrangeira. Mas aqui na história de Ruth, vemos a oportunidade que Deus tem de demonstrar toda a sua graça e majestade, mostrando a nós também a providência vinda dele para suprir tudo o que se era necessário para aquela família. Aqui nos é mostrado no panorama da religião na época, destacando a adoração dos deuses cananeus, Baal e Astarote, que eram vistos como controladores da fertilidade da terra. Embora a idolatria tenha se tornado comum entre os israelitas, o livro de Ruth nos mostra como a confiança em Deus e a providência pode trazer bênçãos, e termina com uma transição para a esperança e o favor de Deus. Vamos abordar aqui primeiramente o capítulo 1 neste vídeo. Irei trazer as histórias da Bíblia em um formato de minissérie, para que assim possa-se facilitar todo o entendimento que pretendo passar sobre cada história contada aqui. Espero que Deus possa tocar em seu coração e abrir os seus olhos para algo maior. Nosso intuito aqui é levar a palavra divina de Deus ao máximo de pessoas possível. Então, peço sua ajuda deixando o seu like e se inscrevendo em nosso canal para termos força suficiente para alcançar o nosso objetivo principal. Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao 5, na época dos juízes, houve uma grande fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foram viver por um pequeno tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com suas mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao 5, é responsável por introduzir na história os personagens principais. Ruth se tornou um dos livros históricos do Antigo Testamento da Bíblia, nos trazendo a história de Ruth, uma mulher moabita que se casou com um homem israelita e se converteu ao Deus de Israel. Vemos aqui no versículo 1 que essa história se passa no tempo dos juízes, um período de completa instabilidade política e religiosa em Israel, quando uma nação era governada por líderes temporários, chamados de juízes. Esse período é marcado pela fome que assolou Belém, a cidade de Judá, fazendo com que uma família israelita, Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, migrassem para Moabe em busca de provisão. No versículo 3, Noemi decide voltar para sua terra natal de Belém, onde ela tem parentes. Ela encoraja suas noras a ficarem em Moabe e se casarem novamente, mas Ruth decide seguir Noemi para Judá. Aqui vemos como era notável a relação entre Ruth e Noemi, porque Noemi não tinha nada a oferecer a Ruth em termos de segurança financeira e proteção. No entanto, Ruth insiste em ficar com Noemi, mostrando uma realidade incomum para uma nora. No versículo 4, nos é mostrado novamente Noemi encorajando Ruth a retornar para Moabe. Mas Ruth responde com uma declaração de compromisso com Noemi e o Deus de Israel. Ela diz: "Não me insistas para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus." No versículo 5, finalizamos a introdução da história de Ruth, notando que Noemi e Ruth viajaram juntas para Belém,
Aqui pode ser visto nas Escrituras e reconhecido a determinação e coragem de Ruth ao decidir acompanhar Noemi para um país estrangeiro, onde ela que seria a estrangeira. Mas a maior lição que eu levo para mim aqui nesta introdução é a admirável decisão de seguir o Deus de Israel, mesmo que isso signifique abandonar sua própria cultura e religião. Em termos teológicos, a história de Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao 5, nos ensina sobre a fidelidade e amor sacrificial. Noemi, mesmo tendo passado por toda a sua perda, ainda podia contar com alguém para se preocupar consigo. A determinação e a coragem de Ruth são motivadas por sua fidelidade a Noemi e a Deus de Israel. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor Deus veio em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra natal. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas 2 noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar bem alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam vocês à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe, e não mais a acompanhe. Aonde fores, eu irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi percebeu que, de fato, Ruth estava decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Ruth, capítulo 1, versículos 6 ao 18. A decisão de Ruth foi uma escolha de vida significativa. Ela escolheu deixar sua antiga vida e seguir Noemi, sem saber o que o futuro lhes reservava. Sua escolha de abandonar tudo o que era familiar e confortável para ela mostrou sua coragem e sua disposição de seguir a Deus. Isso é um exemplo para nós hoje, pois mostra que muitas vezes seguir a Deus pode significar deixar para trás tudo o que é confortável e familiar para nós. Além disso, a resposta de Ruth revela a graça e a fidelidade de Deus. Ela escolheu se juntar ao povo de Deus e adotar o Deus de Noemi como seu próprio Deus. Ela experimentou a provisão de Deus quando conheceu Boaz e foi capaz de colher nas terras dele. Essa história de redenção mostra como Deus é capaz de transformar nossas vidas quando escolhemos seguir sua vontade, assim como Ruth escolheu seguir a vontade de Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 19 ao 22. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam-lhe as mulheres. Mas ela respondeu: Não me chamem de Noemi, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti,
mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Podemos destacar aqui a importância da fé em Deus mesmo nos momentos difíceis. Noemi explicou que o Senhor havia permitido que ela sofresse muito, versículo 22. Mas ela ainda reconheceu que o Senhor era Deus e que confiava nele. Ela não perdeu sua fé em Deus, mesmo em meio ao sofrimento e à perda. Isso é um lembrete para nós de que, mesmo quando enfrentamos momentos difíceis, podemos confiar em Deus e em sua fidelidade para nos sustentar. Em resumo, ao ler o primeiro capítulo de Ruth, somos confrontados com uma história de dor e sofrimento. Elimeleque e sua esposa Noemi e seus 2 filhos deixaram Belém de Judá e foram para Moabe em busca de comida durante um período de fome. No entanto, Elimeleque e seus 2 filhos morreram em Moabe, deixando Noemi sozinha com suas noras, Ruth e Orfa. A história de Ruth é uma história de amor, lealdade e redenção, que aponta para a grande história da redenção de Cristo. Que possamos seguir o exemplo de Ruth em seguir a Deus e confiar em sua providência, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras. Assim como Noemi, muitas vezes nos encontramos em situações difíceis em que somos tentados a culpar Deus e a questionar o seu amor e cuidado por nós. Podemos nos sentir abandonados, desesperados e sem esperança. No entanto, assim como Noemi, precisamos lembrar que Deus é soberano e que trabalha todas as coisas para o bem daqueles que amam. Romanos capítulo 8, versículo 28. Este foi o primeiro capítulo da série de Ruth. Obrigado por assistir até o final e aguarde o próximo vídeo.